Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao CapacitaCast, o podcast do Capacita Marketing Estratégico. E como estamos aí, nossos amigos Cleiton Lima. Cleiton, apresente-se. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Me chamo Cleiton Lima, estou aqui nos bastidores hoje, só na técnica, mas esperando a sua pergunta, pode perguntar para nós aqui no Instagram e na quarta-feira estaremos lá no YouTube, beleza? Seja muito bem-vindo e gere as suas perguntas que temos o maior prazer de responder. Eu sou Laino Pedroso, vou conduzir aqui o podcast, fazer a entrevista com o nosso querido Paquê, João Paquê. Agora ele me contou que não fala o T. O T mudo não fala, né, João? Não, só Paquê. Muito bem. Pessoal, você que está ouvindo aí o nosso podcast no Instagram, já sabe, manda para nós as perguntas aqui no Instagram, que o Cleiton Lima vai estar passando para nós e o João vai estar respondendo. A nossa querida Priscila está ali fazendo a filmagem, deixa eu fazer uma pose aqui. Obrigado. Priscila, seja muito bem-vinda ao CapacitaCast mais uma vez. Ela está de olho em vocês aí no Instagram e ela pediu para você que está no Instagram dar um like, curtir, seguir o nosso canal aí do Instagram para fortalecer o Capacita. O Capacita Marketing Estratégico, ou o CapacitaCast aqui também, ele foi feito para alavancar os negócios lapianos. O nosso intuito é alavancar as empresas, os empreendedores lapianos, principalmente através do digital. Como que funciona o Capacita Marketing Estratégico? Nós atuamos em 3 frentes. A primeira, para promover o teu negócio, nós chamamos você aqui no CapacitaCast para dar uma entrevista, para aumentar a sua credibilidade, visibilidade e notoriedade no seu negócio, vindo aqui trazer uma entrevista para nós. Segundo ponto, você não tem tempo para gravar vídeos, você não tem tempo para editar, você muitas vezes tem vergonha de aparecer na câmera, o CapacitaCast resolve isso. Então, o nosso segundo ponto do nosso pacote é onde nós ajudamos você a criar os vídeos, criar roteiros, e se você não quiser aparecer nos vídeos, nós também temos o narrador que ajuda a promover o seu negócio, ou seja, o seu serviço ou o que você estiver vendendo. E o terceiro ponto é que nós vamos ter uma rodada de negócio no dia 26 de maio, ali no Top Espeto, exclusivos para os parceiros do Capacita Marketing Estratégico. Então, veja bem, você vem no podcast, aumenta a tua autoridade e tua notoriedade. Segundo ponto, nós ajudamos a você a criar o teu vídeo, roteirizar, editar, entregamos prontinho para você colocar lá no teu Instagram. E também você vai estar convidado para a rodada de negócios no dia 26 de maio. Na rodada de negócios, você vai ter a oportunidade de apresentar o seu negócio para outros empreendedores. Na nossa primeira edição, tinham 20 empresários, onde todos sentaram, cada um com o seu negócio, e apresentou para esses outros 19 que estavam ali. Nessa próxima edição, a gente está contando aí com aproximadamente 40 empresários que vão estar ali conversando entre eles numa rodada de negócio estratégica, aonde você vai poder apresentar o seu negócio para cada um desses empresários. Então, se você não faz parte do Capacita Marketing Estratégico, o teu momento é agora. Manda um "eu quero" no nosso direct, que nós vamos entrar em contato com você. Antes da nossa entrevista, eu quero falar dos nossos patrocinadores ou dos nossos parceiros que vão estar presentes também lá na nossa rodada de negócio, que também recebem os nossos vídeos aí, todos prontos e produzidos pela nossa querida Priscila, e também já vieram aqui no nosso podcast. É só você olhar no nosso Instagram. E pessoal, se você quiser assistir outras entrevistas, também tem no nosso YouTube. Vai lá no YouTube, CapacitaCast, se inscreve no canal, dá um like, lá você vai ter vários empresários lapianos e também de fora da Lapa que deram entrevistas interessantíssimas de vários ramos do empreendedorismo. Então vamos lá, começando o CapacitaCast, o podcast exclusivo para os nossos empresários e empreendedores. Mandando um abraço aí para a Ótica Fagol, da nossa querida Kelly. A Ótica Fagol fica ali na rodoviária, então você que está precisando fazer o teu óculos, precisa de uma armação top, já sabe. Ótica Fagol fica ali na rodoviária. Nós temos também, acredito que a loja mais conhecida de tintas da Lapa, a Fênix Tintas. Um abraço para o Natan. Então a Fênix Tintas, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek. Quer comprar tinta, quer deixar sua casa, seu carro, sua indústria mais bonita, já sabe. Fênix Tintas. E um abraço especial para o nosso querido
Pepe da Pepe Máquinas, aqui na Avenida Luiz e Leone. A Pepe Máquinas é conhecidíssima aqui na Lapa, autorizada Steel. Lá você pode fazer sua compra do que você decidir ali dentro do agronegócio. E também eles têm uma oficina especializada no maquinário aí da Steel. Amanda Sobrancelhas quer um design de sobrancelha bem bonito para você, já sabe, Amanda Sobrancelhas do ladinho ali do Colégio Davi Carneiro, pode chegar que você vai sair mais belo do que nunca. Custom Car do nosso querido Júnior, seja carro, caminhão, ônibus, pode chegar na Custom Car, além de ter um amplo espaço, no Júnior nós temos aí um trabalho de qualidade para você. Júnior da Custom Car. Temos também para você que quer fazer uma universidade online, hoje a gente não tem como fugir do online, na Unopar, aqui no prédio da Unopar, na frente da Igreja de VEC, na Avenida Luiz e Leone, do nosso querido Adriano. Pode chegar a fazer a tua matrícula em uma das maiores universidades do Brasil, que é a Unopar. E nós temos também a Optolapa do Juan, você que está aí buscando um exame de vista, já sabe. Pode chegar a falar com o Juan na Optolapa, fica dentro da rodoviária, pode ir lá que você vai ter um atendimento de primeiríssima qualidade. Todos esses patrocinadores têm entrevista aqui no nosso podcast, tem vídeo do nosso podcast, então vai aí no CapacitaCast e acompanha o nosso Instagram. E agora, diretamente de Lapa, no Paraná, o nosso querido João Paquê, da Arena Beach Sport Lapa. João, seja muito bem-vindo ao CapacitaCast. Obrigado pela sua presença. Obrigado por você também ter aberto um espaço na tua agenda. A gente sabe que é bem corrido para você ali na Arena Beach Sport, porque é um horário atrás do outro. Explodiu o beach tênis, explodiu o futevôlei, explodiu o vôlei aí na Lapa. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas grande parte graças ao trabalho que vocês vêm fazendo, que foi pioneiro aqui na Lapa. Apresente-se para a nossa audiência, fique à vontade, o podcast é seu. Beleza, obrigado. Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo nós. Obrigado pela oportunidade também de estar aqui contando um pouco da minha história, um pouco sobre a minha empresa. Então, meu nome é João, eu tenho 29 anos. Sou formado em administração e pós-graduado em gestão de pessoas. Muitos acham que eu sou formado em educação física, mas eu não sou. Eu só tenho amor pelo esporte mesmo. Até hoje no podcast a gente vai conversar um pouquinho, então vocês vão entender um pouquinho mais o porquê da administração também, por causa dos negócios. Também é uma parte que eu gosto muito. E o esporte ele está vinculado à minha vida desde muito pequeno, né? Então, desde que eu me conheço por gente, eu sempre pratiquei esportes. Então, pratiquei já futebol, futsal, vôlei, beach tênis, enfim, sou um apaixonado por esporte, competitivo também. Então, eu brinco que qualquer competição eu estou inscrito, nem que seja de búlica lá, eu quero me inscrever e quero participar. Então, contando um pouquinho a minha história aqui no esporte, então, na infância, né, na verdade o esporte está vinculado à minha vida na infância, na adolescência e agora na fase adulta, né. Então, na infância, sempre incentivado pelos meus pais por jogar, né? Sempre joguei bola no campo colorado, lá da casa da minha avó. Então, a gente batia bola. Também na minha avó, por parte do pai, que era no Serafim do Amaral, também a gente jogava bola. Então, o esporte, na minha infância, ele foi muito importante, né? Porque me mostrou algumas oportunidades que eu poderia ter. Na adolescência, eu sonhava em ser um atleta, né, profissional. Infelizmente não consegui, a gente sabe que hoje em Qual dia... modalidade? Eu sempre fui apaixonado por vôlei, né? Então, praticava muito, muito vôlei, né? E na adolescência também começou a surgir uma vontade de começar a fazer organização de evento, né? Trabalhar com eventos esportivos. Porque eu não via que não tinha muito, então vi uma vertente, algo que eu poderia fazer e algo que eu gosto. E na fase adulta, hoje eu tenho a Arena Beach Sports Lapa, né? Eu e meu sogro, o Adir, então sou sócio dele. A Arena foi fundada em 2021, em plena pandemia. Eu lembro que a gente abriu num dia, no outro dia tivemos que fechar, porque deu aquela pandemia que tinha que fechar todos os negócios, né? Por causa do Covid. E então foi um momento difícil, mas como você falou no começo, o beach tênis, o vôlei e o futevôlei cresceram tanto que em 2026 aí tá bombando. Graças a Deus
A gente tem bastante clientes. As outras quadras também eu vejo que estão sempre lotadas. E isso demonstra, né, que o esporte está disseminando aí na cidade e para todo mundo é bom isso. Boa, João. Muito bom. Ótima introdução. Já deu para conhecer mais você. E, João, me conte, ali você falou em relação a incentivadores. E aí que o teu pai e tua mãe começaram a te incentivar, então, desde novo já a praticar esportes, né? Eu lembro que na minha casa, lá no meu quarto, geralmente eu tirava meu colchão, quando dormia, colocava ele na lateral assim, pegava uma bexiga, daí a bexiga era muito leve, né? Passava um durex ali pra ela ficar um pouquinho mais pesada, e o meu irmão de um lado, eu do outro, e a gente jogando bola, jogando vôlei. Então, a gente inventava alguma coisa, mas sempre tava praticando E esporte. o que os pais falavam dessa jogatina dentro do quarto? Ah, não, eles sempre apoiaram, então pra eles era tranquilo. Eles também participavam às vezes, então pra eles era bem tranquilo. Cleiton Lima, isso só poderia ter acontecido antes do celular, né? Eu acho que o celular tirou muito essa questão da gente praticar mais esportes. Por exemplo, na minha época também, como o João colocou ali, a gente colocava chinelo na Avenida Luiz e Leone, não era tão movimentada quanto hoje. Eu nasci em 89, então na década de 90 ali, colocava o chinelo e todo mundo jogava. E não tinha o que fazer porque não tinha celular, televisão tinha, mas não era tão interessante para nós. Você acredita que o celular ele tirou muito dessa essência dos esportes na infância? Eu acho que quem nunca perdeu a tampa do dedo não tem história para contar, né? Oh, Quem não jogou quem não jogou futebol com chinelo na mão não tem herança, né? Eu acho que o celular ele veio, a tecnologia do modo geral, ela veio para ajudar em muitas coisas, mas piorou outras coisas. E eu acho que a prática do esporte foi exatamente uma das principais, né? E a gente percebeu também, graças a Deus, né? Agora a gente tem o Juba, que é o diretor de esporte da Lapa, que incentiva pra caramba o esporte. Conheço o Juba há muito tempo, sempre foi um amante do esporte. E ele tem ajudado bastante nessa disseminação do esporte, mas ainda assim eu acho que é uma concorrência muito injusta com a tecnologia. E tem atrelado a isso, tem muitos pais que têm a falsa ilusão de que eu tendo meu filho dentro do meu quarto ou dentro do quarto com um celular na mão ou um tablet na mão, ele está mais seguro do que jogando bola na rua. Então tem a falsa ilusão achando que o problema está só na violência, mas a violência virtual está tão complexa quanto aquela que é utilizada hoje nas ruas. Então é um jogo meio complicado do modo geral, né? O que você acha, João? eu concordo. Até levando uma parte um pouco mais de movimento, dinâmica, hoje a gente vê tipo, que as crianças da nossa época, né, tinham muito mais mobilidade, eram muito mais espertos, e hoje a gente vê uma grande parte das crianças, como você falou, só no celular e não tem essa interação com outras crianças. Eu lembro que na minha época a gente saía de uma vila, ia para outra, ia soltar raia, ia jogar. Então, tipo, a gente tinha muito esse contato. Hoje eu vejo que as crianças não têm muito mais essa visão, né? Esse tipo de amizades, assim. Acho que tá muito no virtual mesmo. Muito legal. Eu acredito na mesma questão que vocês colocaram aí. E é importante, né? A coordenação motora e tudo mais, ela é muito desenvolvida dentro do esporte. E, João, e como que você foi essa questão que você acabou falando ali para nós, que ajuda em todas as áreas, que é administração e gestão? Então, isso, independente da área que a gente atue, vai ser importante. Como que surgiu isso na tua vida? Não sei se é um amor ou é algo que mais profissional. Então, quando eu prestei vestibular, eu fiz sistema de informação, que é totalmente no computador, né? Fiz um ano, mas vi que não era o meu perfil, que o meu perfil não era esse. E fiquei muito em dúvida em administração e educação física. Optei por administração, porque eu sempre tive um sonho de ter um negócio relacionado ao esporte. Eu lembro até que quando eu era menor, eu falava muito com um amigo meu, cara, eu vou ter uma quadra de esportes, né? Antes eu pensava que era uma quadra, porque como eu jogava vôlei, futebol, eu pensei, uma quadra de salão, né? Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma quadra, né? De areia. Então, a opção por fazer administração foi por eu gostar mesmo de negócios e tudo mais, né? Por mais que hoje eu trabalho na arena, mas eu tenho um outro trabalho também, né? Que eu trabalho com recursos humanos, recrutamento e seleção, departamento pessoal, que é uma área que eu gosto muito também. Já fazem 7 anos que eu atuo.
Então, eu já tenho uma experiência e é uma área que me chama muita atenção, principalmente por trabalhar com pessoas, né? Então, eu sou apaixonado por trabalhar com pessoas. Então, eu vinculei né, o meu desejo no RH e também tive a oportunidade de abrir um negócio, né? Que era uma coisa que eu queria muito também e vinculado ao esporte. Então você trabalha nas duas frentes, conhece o CLT e conhece empreendedorismo. Conheço os dois. Qual deles que dá mais serviço? Ai. Depende. Eu acho que o CLT dá mais serviço. O PJ, por ser o meu negócio e tudo, e eu não ser sozinho, ser com meu sogro, e claro, minha esposa ajuda, meu cunhado, minha cunhada, fica um pouco mais leve do que o CLT. Uhum. Tem uma carga a mais, assim, de estresse, vamos dizer assim, Exato. no CLT, né? Uhum. Por mais que seja o que eu gosto de fazer, né? Tá, e você falou algo interessante ali, que é a questão daquela primeira semente que foi plantada lá atrás da administração. Você lembra quantos anos você tinha quando você já teve essa primeira ideia de ter um negócio? Por isso que você fez a administração, mas da onde que surgiu essa ideia, você lembra? Lembro muito bem que uma prima minha se formou em administração, na FAEL ainda, e eu lembro que quando eu vi as fotos, assim, eu fui pesquisar, né? Eu acho que eu deveria ter uns 9, 10 anos mais ou menos. Fui pesquisar o que era administração, né? E daí, vinculado a isso, comecei a pesquisar, e daí com o sonho de querer ter um negócio, eu pensei, nossa, vou fazer, quem sabe, um dia administração para mim ter um meu negócio e ter base, né? Para administrar. Oh, que legal, então já é 20 anos atrás você já estava pensando, né, nessa questão aí de questão da administração e já montar um negócio. E como que o esporte, assim, mais de alto rendimento, vamos dizer, entrou na tua vida? Que você começou brincando, né? Uhum. Mas hoje a gente sabe que você também é um atleta, você joga vários campeonatos. Quando que entrou mesmo o esporte na tua vida? Eu lembro muito bem que foi na adolescência, no tempo que eu treinava vôlei de quadra para representar a cidade, né? Então, ali eu vi uma oportunidade, um mundo que eu não conhecia, né? Quando eu comecei a ir para competições, ver outros atletas também, né? Se espelhar em outros atletas, tipo a dedicação, o comprometimento que eles tinham, isso fez com que abrisse um pouco a mente da gente, né? E que seria possível, né? Então, através de espelhando, né, outros atletas, a dedicação, o comprometimento em treinos, para tentar virar um dia um profissional de alto rendimento. A gente não virou, né? Mas a gente hoje, eu me considero um atleta porque a gente joga vários torneios, tem vários eventos importantes aí no decorrer do ano. Então, seria isso. Quando a gente pensa em atleta, a gente pensa em vitórias, tudo que acontece na trajetória de um atleta, a gente sempre pensa nas conquistas que ele teve. Para você, assim, qual foi a conquista mais importante que você teve como no esporte? No esporte? Foi em 2024, acredito eu que seja, um torneio chamado Inter Arenas. Explicar um pouquinho o que é o Inter Arenas. É um torneio de beach tênis, onde reuniu, né, as 6 melhores arenas de um circuito que a gente roda, e a gente conseguiu essa vaga. E no final, a gente foi campeão geral desse evento. Então, foi o que mais me marcou, mais importante para mim. Não só por mim, pelo meu resultado, né? Mas ver o meu time ali, o pessoal da arena mesmo, que comprou essa ideia, que viajou para outra cidade, a gente dormiu lá, foram 2 dias bem intensos, e no final ser campeão. Então, para mim, essa foi o que mais me marcou. E isso aí você junta uma galera, assim, para ir? Como que é uma... Na verdade, a gente tem um circuito que se chama Circuito BT Tour. Até deixar um convite aí para todo mundo que joga ou quer conhecer o beach tênis. Dia 16, 17, sábado e domingo, a partir das 8 horas da manhã, lá na Arena Beach Sports Lapa, na Balance também, vai ser a nossa parceira desse evento. Teremos rodando jogos de beach tênis, né? Hoje estamos, antes de vir para cá, eu vi lá no aplicativo, 214 inscritos. Então, é gente demais. E vai acontecer ali no sábado e domingo, final de semana agora. Então, esse evento aí do Inter Arenas, o que é? Eu tive a ideia, em 2022, de fazer um circuito. O que era a minha ideia? Como eu sabia que aqui na Lapa o pessoal estava jogando beach tênis, mas não tinha um volume tão grande, eu tive a ideia de convidar parceiros, 2 parceiros, um de Contenda e outro de São Mateus, para a gente fazer um circuito. A ideia inicial era
fazer uma etapa em cada cidade. Então, quando fosse etapa aqui, o pessoal de Contenda e São Mateus vinham para cá, mais os meus atletas, já dava um evento legal. Já tinha pessoas diferentes pra gente jogar. Eu lembro que a gente começou, a primeira etapa minha deu 58 inscritos. E ano passado a gente teve o recorde de 270 inscritos. Então, pra gente ver o quanto cresceu, né, o circuito. Então, a gente iniciou em 3 pessoas, em 3 arenas. Hoje a gente tá em 6 arenas e fazem já 5 anos que a gente tá nesse circuito. Então, esse circuito ele roda uma etapa a cada 2 meses. Então, a primeira etapa foi em Canoinhas, a segunda em Irati, agora a terceira vai ser aqui na Lapa, a quarta vai ser em Mafra, a quinta em União da Vitória e a última em São Mateus. Aí, daí, terminando todas essas etapas, fazem a computação lá dos pontos e as melhores arenas em novembro disputam Interarenas. Né? E daí você vai e leva a tua equipe, né? Então, o beach tennis ele é separado por categorias, né? Hoje no circuito a gente tem categoria D, C e B, masculino, feminino e misto. Então eu levo 4 atletas de cada uma das categorias para representar a minha arena. E os outros também levam, né? Daí a gente faz os confrontos entre as arenas e no final, dependendo da pontuação lá, tem a melhor arena. Porra, isso é bem legal, né? É bem legal, bem bacana. E bacana que você movimenta o esporte, né? Então, fora os atletas da tua cidade, você traz atletas de outras cidades, né? Então, você joga com pessoas que nunca jogou e tudo mais. Então, é uma interação bem legal. Que legal. Antes da gente entrar nessa parte, quero perguntar mais sobre isso para você, mas eu queria saber como que começou essa ideia da arena, porque ali, quando a gente pensa na BB, ali atrás era uma terra vermelha, tinha um monte de mato, não tinha nada. Nunca na vida ia se imaginar que poderia ter uma quadra ali atrás. Uhum. Até mandar um abraço pro Adir, aí o Adir também foi um dos pioneiros. Vocês, né, na verdade, foram os pioneiros aqui na Lapa, tanto que eu acredito que a arena de vocês é a mais popular que tem, pelo tanto de atletas, e os atletas que eu conheço do futevôlei, todos eles treinam lá. Mas como que surgiu, cara? Você olhou aquele terreno ali, como que foi essa história aí? Então, foi bem legal a história. O Adir jogava muito futevôlei, né? Então, ele jogou um torneio lá em Rio Negro, na Arena do Calil, um parceiro nosso. E eu fui prestigiar, né? O meu irmão ia jogar, enfim, fui lá ver como que era. E saindo de lá, bateu assim, eu falei pra Adir, o que você acha de montar uma arena? E ele é apaixonado pelo esporte, né? Falou, vamos montar. Só que sempre ficava naquele papo, vamos montar e ninguém dava um passo a mais, né? E aí a gente começou a jogar lá no Colégio Agrícola. O pessoal começou a jogar futevôlei lá. Eu comecei a jogar vôlei, fiz até um evento de vôlei lá. E aí falei pra Adir, um dia eu cheguei e falei, Adir, vamos abrir esse negócio. Acho que vai dar boa. Você gosta, eu gosto de esporte. Vamos ver, se não der, beleza, mas vamos tentar. E aí eu lembro bem que um dia eu tava trabalhando numa empresa aí e eu recebi uma ligação do Adir. João, as máquinas já estão fazendo a terraplanagem. Aí naquele momento eu falei, puxa vida, né? Agora não tem mais volta, né? Agora vai ou racha, né? Não tem o que fazer. E aí, antes da gente escolher a BB, a gente não sabia onde fazer, né? Tipo, que terreno que a gente vai fazer? A gente não tem nenhum terreno e tal. E o Adir deu a ideia de ser na BB. Falou, vamos na BB tem aquele terreno vazio lá, não tem ninguém mexe, só tá virado a mato. Daí a gente conversou com o pessoal e tomamos uma ideia. Daí também é bem pertinho, né? Pertinho da casa dele, do lado. Da minha casa hoje também, que a gente construiu, é bem pertinho. Então daí a gente decidiu ser na BB e metemos as máquinas lá e começamos a fazer. Então, por mais que eu queria muito, quem tomou a frente mesmo foi a Adir. E quais foram as dificuldades que vocês tiveram ali para construir a arena? Então, primeiro que a gente queria quanto antes fazer a arena, porque a gente achava que ia ser um negócio que ia dar bem certo. E, infelizmente, bem no ano veio a pandemia, né? Então a pandemia foi bem difícil para nós. A gente ficou acho que 2, 3 meses fechado. Então a gente, igual eu falei, a gente reinaugurou num dia, no outro a gente já teve que fechar. E acho que esse período foi o mais difícil, assim. Porque daí a gente esperava uma coisa e não foi aquilo, né? Mas aí com o tempo que passou a pandemia e tudo mais, começou a disseminar o esporte, principalmente na ideia inicial da arena, era vôlei e futevôlei. Não existia o beach tênis. Então era só vôlei e futevôlei, e essa era a ideia. O carro-chefe naquela época era o futevôlei. O futevôlei era muito forte. Hoje em dia é muito forte, né? E daí entrou o beach tênis, né? Daí o beach tênis acaba que entrou de um jeito assim avassalador. É um esporte que eu digo que
é para todos os praticantes, né? Diferente do vôlei. O vôlei é um esporte um pouco mais... O vôlei e futebol é um pouco mais difícil. Porque você tem que aprender a fazer 3 bolas, tem que aprender a sacar e tudo mais. O beach tennis não. O beach tennis passou a bolinha para um lado, passou outra bolinha para outro lado. Então, qualquer pessoa, né? Criança, idoso, consegue jogar. Porque é muito fácil. É muito inclusivo. Então, o beach tennis tomou uma proporção muito grande, né? Então... E acabou que hoje é o nosso carro-chefe, né? Hoje é o futebol. É o beach tennis. E como que vocês tiveram a certeza? Porque você falou ali que você acreditava que ia dar muito certo. E a gente não tinha nada tradicional aqui na Lapa. Por exemplo, quando me falaram futevôlei na Lapa, eu fiquei até meio, ué, mas futevôlei na Lapa? Uhum. Né? E daí você falou agora assim, cara, a gente tinha certeza que ia dar certo. Vocês deram uma estudada no mercado. O que que vocês fizeram de um estudo ou entenderam o cenário para que você dissesse, cara, isso aqui dá certo? Porque para se analisar todo o empreendedorismo da Lapa, é que aí vem o passo do pioneiro. É aquela. Quando a ideia é muito boa, as pessoas sempre dizem assim: ah, o que eu não pensei nisso antes? Tipo, de vocês é isso aí. As pessoas que viram vocês falam assim: ah, como que eu não pensei nisso antes? Entende? Mas e como que vocês fizeram esse estudo, essa análise para dizer, cara, é isso aqui que vai dar certo? Eu acho, com toda certeza, que foi, na verdade, não teve estudo nenhum. A gente não foi programado, nada. Eu acho que é o amor ao esporte mesmo. É uma coisa que eu gosto muito, o Adir gosta muito. Então eu falei, Adir, eu acho que vai dar certo. Eu tinha vários amigos que jogavam, né? Então, claro, uma pergunta, cara, eu tô pensando em fazer uma quadra, tal, seria jogar? O pessoal super apoiou. Os amigos do Adir também jogavam muito, principalmente por a gente já ter uma base lá no Agrícola, né? Era poucas pessoas, mas já jogavam. Então, seria mais pelo amor ao esporte mesmo. Não teve estudo nenhum, não teve... foi bem na louca mesmo. A gente resolveu fazer e vamos fazer. E acreditamos nisso, sabe? Acreditamos pelo amor ao esporte mesmo. E você crê que o empreendedor, muitas vezes, ele pode ficar travado quando ele tem muita ideia, tipo, dá aquela tempestade de ideias, ele fazer isso, mas se der errado, mas se eu fizer aquilo, mas se der errado. Você acredita que muita gente tem essa questão dessa trava por pensar demais e não colocar em ação? Até porque você colocou para nós que o Adir falou, as máquinas estão lá e agora vamos sustentar a ideia. Com toda certeza. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm muitas ideias boas, mas às vezes não tem coragem de tirar do papel, né? Claro, quando você abre um negócio é 50-50. 50% dá certo, 50% dá errado, né? Por mais que você faça estudo, que você se baseie em alguma coisa, tem o risco, né? Com toda certeza, em todo lugar. Mas eu sempre fui daquele assim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz, né? Então eu falava com o Adir, vamos abrir que vai dar certo. Então, até deixa, né, para quem tem um sonho de abrir algum negócio, se você confia mesmo, se você acha que vai dar certo, abra. Porque eu costumo dizer que o negócio, a essência dele depende das pessoas que estão tocando, né? Então, se você ama aquilo lá, não tem como dar errado, né? As pessoas, eu recebo vários feedbacks do pessoal falando, cara, João, é tão legal ver o amor que vocês têm pela arena, né? O pessoal até diz, aqui não parece um negócio, é nossa casa. Até tem um vídeo que a gente vai soltar que eu pergunto pra galera, defina a arena em uma palavra. Né? O pessoal, a maioria fala, é minha segunda casa, é minha segunda casa, é minha segunda casa. Então o pessoal fica muito à vontade lá. Então eu acho que um pouco do sucesso da arena é a forma com que a gente leva o nosso negócio, né? Claro que é um negócio, mas a gente leva muito além disso. Por a gente amar o esporte, então a gente tenta fazer um ambiente descontraído, um ambiente de amigos, né? Então acho que esse é o nosso segredo lá da arena, né? Eu creio bastante nessa parte, até porque eu frequento a arena e é um ambiente muito acolhedor. Só pra você ter uma ideia, Cleiton, lá, por exemplo, os caras falam assim, vamos fazer um futevôlei e depois amassar uma linguicinha. Daí o Adir vai lá, assa a linguiça, depois o pessoal divide ali mesmo, sabe? No empreendedor. Cara, isso aproxima demais as pessoas, né? Então eu acho que é essa questão mesmo de, como você falou, do amor, não pensar só no dinheiro. Sim. Tanto que se o cara pensa só no dinheiro, jamais iria fazer essa arena que você decidiu fazer, porque isso dá um serviço. Eu já dirigi algumas competições pequenas, que é, digamos, dentro de escola, já te dá um trabalho gigantesco. Agora imagine o que você acabou fazendo, né, juntando as arenas e tudo. E isso tem que ter muito amor, porque dá um serviço muito... Você, vamos dizer uma frase aqui para concluir, você paga para trabalhar, porque é bastante esforço que você faz, mas a longo prazo tem os frutos. Quero fazer uma pergunta que eu achei interessante que você falou ali, e é onde muitos acreditam iriam desistir.
Abriu a arena num dia, no outro dia a pandemia. O que passou na cabeça de vocês? Cara, olha o investimento que nós fizemos aí agora. De começo a gente ficou assustado, né? Que a gente tinha investido um dinheiro e pensamos que ia ter um retorno ali. Quando a gente fez uma previsão de 1 ano, mais ou menos, pra tipo, tá no 0 a 0, né? E aí você fica 3 meses, 2 meses sem nada, dá um desespero. Mas a gente conversava, né? Vamos manter o foco ainda, né? Isso aí não vai atrapalhar nosso desejo de ter arena. E aí a gente começou, no meio tempo isso, eu falei pra Jorge, vamos começar a fazer torneio, né? Eu sou um cara que gosto muito de organizar eventos e tudo mais. Até fiz as contas lá em casa, deu mais de 100 eventos que eu já organizei. Não só na arena, né? Antes da arena eu também organizei vários eventos de vôlei no general. Quando eu era pivetinho ali, 12, 13 anos, eu organizava evento lá no Polivalente. Eu lembro que eu batia lá na casa da mulher, agora não lembro o nome dela, que cuidava da quadra lá, né? No final de semana. E chamava a galera, ia nas vilas lá, cara, traz teu time, traz teu time, traz teu time. Eu lembro que eu cobrava 5 de cada um. E comprava troféu, medalha e fazia os eventos lá. Então, a ideia foi começar a fazer torneio na arena, né? Falei, vamos começar a movimentar, vamos começar a fazer com que as pessoas conheçam, né? Por mais que não existia ainda o beach tennis, né? O vôlei e o futebol era muito forte. Então, a ideia foi começar a fazer eventos para tentar girar ali e o pessoal conhecer, sabe? Que legal, interessantíssimo. Cara, você falando isso, vem algo na minha mente, sim, quando a gente fala em questão de criatividade. E quando a gente pensa em criatividade, o que a gente pensa? Que é algo iluminado, vem algo do céu, vem na minha cabeça, nossa, agora eu sou criativo. Mas não, a criatividade ela vem da ação. Então pense, estava num período péssimo, ninguém sabia o que ia acontecer, pandemia, muita gente morrendo, perdendo a vida, ninguém sabia se abrir mais as coisas ou não. E a partir de um certo momento que você teve uma oportunidade, você teve criatividade. Que o empreendedor tem que ter criatividade. Então você já foi lá, já fez um torneio. Só que essa criatividade, como a gente sempre fala, acredito que nada é perdido na vida, ela veio lá de trás, né? Daquele 5 que você cobrava da quadra do Polivalente. Então eu acho muito interessante quando as pessoas elas pensam, mas fulano é mais criativo que eu. Não, ela só faz mais coisas que você. E geralmente é a pessoa que tem mais repertório, né? Ela busca fazer coisas diferentes também, que é o que traz isso daí. Então isso daí é muito interessante. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer. Fazer uma colocação. Tava enchendo o pulmão para fazer a outra. Fazer uma colocação bem interessante. Eu escutei esse dia num podcast, quando o cara perguntou assim, no que empreender? Vou começar um negócio, mas no que empreender? E a resposta do entrevistado foi assim, empreenda naquilo que você ama. Então, assim, aquilo que você conhece e aquilo que você ama. Então, por exemplo, o João comentou ali que ele já jogava, estava no esporte, já praticava eventos, já estava envolvido no esporte há muito tempo, e aí sim abriu um negócio que tem relação com o esporte. Agora, imagine que você fala assim, não, beleza, eu gosto de esporte, eu vou abrir, sei lá, uma loja de roupa. Entendeu? É um martírio. Vai ficar um tempo ali, a pessoa pode ser que dê muito dinheiro, mas não é aquilo que queima o coração. Então, uma dica que eu acho que, depois vocês deem a opinião de vocês, mas uma dica que eu daria hoje, já faz mais de 20 anos que eu empreendo, é que se você quer começar o negócio, descubra aquilo que arde o teu coração. Sabe? Aquilo que você faria mesmo que não cobrasse. E aí, invista e tente achar, agora tem inteligência artificial que pode te ajudar, né? Mas tente achar onde que isso pode virar um negócio. Eu lembro que eu já montei 7 empresas. Uma das empresas que eu montei um dia foi o dia que eu estava em casa sem ter o que fazer, eu coloquei no YouTube. Como montar uma empresa sem ter dinheiro. Foi assim que eu coloquei. Não tinha nem o chat GPT. Não, foi no YouTube. E aí apareceu várias ideias. Apareceu umas 50 ideias. Daquelas 50 ideias, eu tive a ideia de uma coisa que eu conseguia investir começar com muito pouco dinheiro. E aí eu comecei uma das empresas. Então, às vezes, mas isso claro que eu não aconselho ninguém, porque essa empresa não durou 6 meses, já vendi ela, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas é porque eu investi em algo que dava dinheiro, mas não era a minha paixão. Exato. E eu lembro muito, né? É Deus, né? Porque eu também, quando comecei a empreender, eu colocava no Google assim, ideias para empreender. E vinha várias, nossa, várias. Vinha 50, 100. E eu dizia assim, não, falava pra minha esposa, não, amor, tem que ser alguma coisa que não existe. A gente sempre assim, a gente acha que tem que ser alguma coisa
novo, que ninguém nunca imaginou e tal. E daí eu falo pra minha esposa, né, que Deus é muito bom, porque eu consegui um negócio, e tanto que eu queria uma coisa que não existisse na cidade, né, e acabei abrindo uma coisa que não existia na cidade, né, que claro, existiam as quadras públicas, mas nenhuma particular, né. Então, eu também fui nesse ramo, eu comecei a procurar, assim, doido, assim, alguma coisa. E quando você vê que, como o Cleiton falou, quando você faz alguma coisa que você ama, que você para e pensa, não, cara, eu tô indo por um caminho errado. Igual você falou, vou abrir uma loja de roupa, tá, vai dar 6 meses, muito dinheiro, vamos supor. Mas não é o que eu amo, eu não vou ter, tipo, aquela vontade de acordar todo dia lá cedo e tá no meu negócio, né? Então, é o que o Cleiton falou, o que você faz com amor não tem preço. Isso é bem legal. E fazendo uma colocação ali do que vocês já falaram também, e até que você falou do CLT que você trabalha e também empreendedor. Tem pessoas que elas amam fazer bolo, por exemplo. E poderia ser uma renda extra essa pessoa, ela empreender nisso. Até falo porque minha irmã, ela é muito boa em fazer doce e ela agora está procurando emprego, sabe? E eu falei, Larissa, por que você não faz bolo, não faz doce que você gosta de fazer, faz super bem? Então também poderia ser um começo, né? Sim. E talvez a pessoa que está no CLT e tem muito amor por fazer bolo, ela não precisa largar o CLT. Começa a fazer bolo, se o negócio dá certo, você vai para esse ramo, né? É. Se for indo os dois juntos, vai equilibrando os dois. Claro, faz uma renda extra, então é interessante, mas como você falou, é o amor mesmo, é você gostar, porque senão você não acorda cedo, você não fica até mais tarde, você não cria novas ideias também. E já pegando esse gancho, a gente sabe que a Arena Beach Sports, ela começou pequena, mas ela está expandindo cada vez mais. E eu acompanhei, acho que era 1 ou 2 quadras no começo, foi feita uma terceira quadra, depois foi visto toda a parte ali de questão de drenagem, questão da areia também, que mudou totalmente, né? Como que vocês fazem a gestão da Arena Beach Sport? Por exemplo, como que vocês dividem? Ah, esse é meu salário, esse é do meu sócio, esse aqui tem que ir para a Arena. Como que funciona essa questão, João? Então, a Arena é um pouquinho diferente de toda a empresa, eu acho. Eu e a Dir, a gente não tem salário, né? A gente não pega nada da Arena. A gente faz, tipo, final do ano, divide o que deu lá, que tem no caixa, para cada um, metade, deixa um dinheiro em caixa, né, para conseguir rodar a Arena, e aí tira, né? Como ele tem o serviço dele, eu tenho o meu, né? É uma renda extra, vamos dizer, né? Até pegando no gancho ali que você falou da tua irmã, né? Dos bolos. A minha esposa eu sempre via que ela tinha muito jeito com coisa delicada de fazer e tudo mais. E eu tenho umas amigas minhas de São Mateus, a Tânia e a Thaís, que elas têm um negócio de cestas. E eu sempre falei pra minha esposa, amor, eu acho que você leva muito jeito pra fazer isso. E ela nunca foi do empreendedorismo, né? Tipo, não tinha essa cabeça. Eu acho que de tanto eu falar, a gente acabou abrindo mais um negócio, que hoje é o Bem Querer. Não sei se o pessoal conhece, não. Se não conhecer, Pode mandar ver, já faz a propaganda do Bem Querer. Então a gente faz cestas, né? Café da manhã e tudo mais, também cesta em box. Então quem não conhece pode acessar lá, Bem Querer e cestas, que vão ver o trabalho dela também. Oh, que legal, que interessante. Você vê, o empreendedor já vai puxando o outro, né? Isso é bom, isso é bom. É o ambiente, né? A ambiência com quem você anda é quem você vai se tornar muitas vezes. Legal. Cleiton Lima, manda aí as perguntas. Levantou a placa, tá com você. Temos algumas perguntas e algumas frases aqui de incentivo. Ivan, conhece? Ivan colocou qual a localização da arena? Boa. A Arena, a Beach Sports fica localizada lá na BB, na rua Frederico Virmonte. Todo mundo, a BB é bem conhecida, fica bem para baixo ali da Avenida do Monge, uma das ruas que entra ali, na BB. Ela é a esquina com... Ela chega na esquina do mercado... Do Mercado Santa Clara. Santa Clara. Uhum. Chegou no Santa Clara, à direita vai chegar na BB. Isso mesmo. Uhum. Perfeito. À direita se vier do santuário, à esquerda se vier do monge. Exato. Rafael colocou nosso RH da Bosch, esse cara é fera. Obrigado. A Patrícia colocou bom trabalho para vocês. O Augusto colocou top. E aqui nós temos mais 2 comentários. Irene Bergauzi colocou: a Arena é o negócio de uma família que a gente sente que faz parte. E ainda de quebra pratica esporte. Parabéns, João, Adir, Amanda e Du. Obrigado, Irene. E tem o Thiago Moraes fez uma pergunta. Boa noite.
Uma pergunta. O que muita gente acha fácil nesse ramo, mas na prática não é? Essa é boa, hein? Eu acho que o pessoal acha que quando vai abrir um negócio, vai colocar lá, não vai ter muita dificuldade, vai colocar alguém para cuidar, vai ter um rendimento muito bom, vai conseguir curtir a vida e tudo mais. É claro que depois de um tempo isso pode acontecer, né? Mas acho que no início de um negócio nada é fácil, né? Acho que a gente peleia muito, muito para tentar chegar, né, a uma meta que a pessoa tenha no seu próprio negócio, né? Eu acho que a gente romantiza muito o início do negócio, né? Você assiste muito o Lobo de Wall Street, né? Aparecendo nos barcos lá, de óculos, Exatamente. champanhe. Não, a gente olha lá o Shark Tank Brasil e pensa assim, uau, seria o próximo milionário. Vou vender lá uma porcentagem e tal. Eu acho que a gente romantiza muito o empreendedorismo, do modo geral, né? A gente sempre pensa pelo lado positivo. Não, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas lá no fundinho você fica pensando, e se não der? Né? Mas é normal, faz parte. Tem mais alguns comentários aqui. Amanda Ribeiro colocou, que orgulho de você. Obrigado, amor. Gabriel Dutra Pazini, o amor pelo sonho, isso se chama amor pelo verbo fazer. Amanda Ribeiro colocou, vocês fazem dar certo. E Amanda Ribeiro colocou exatamente isso em algum ponto da nossa conversa. Agora temos Gabriel Pazini, todo CNPJ dia foi sonhado por um CPF. Ó, legal essa frase. Uhum. Muito verdade. Bem legal, bem legal. E mais um comentário. Pati Duarte. 2 anos atrás, João trabalhava com o Clayton e nos chamou para fazer uma aula experimental de beach tênis. A partir daí, não temos mais sedentarismo. Olha só. Parabéns, João e Adir, pela iniciativa. Obrigado, Pati. A Pati foi a minha primeira aluna, ela é Cleito. Boa! Primeiro aluno meus. Uhum. E tem mais uma aqui, GG Cris. Um excelente professor e é isso. Obrigado, Gé. Quer uma frase motivacional? Hoje não temos frases motivacionais. Quer desistir, desista. Né? Essa aí tem que ser assim, né? Já na lata, não tem frase motivacional. Exatamente. E muitas vezes no empreendedorismo não tem motivação, né? Não tem motivacional, é a raça mesmo. Você João, você. Esses dias eu ouvi uma frase que dizia bem assim: você não precisa ter motivação, você precisa ter boleto. exatamente. Se tiver Aqueles boleto, vezes. você vai acordar. Você já levanta. Uma coisa que a gente estava conversando antes do podcast aqui, que eu acho que é importantíssimo para o empreendedor, é a questão da disciplina. O Cleito fala algo que é bem interessante. Se você trabalha para alguém, você acorda às 7 da manhã e vai embora, muitas vezes, às 18 horas. Quando nós trabalhamos para nós mesmos e que o negócio começa a dar certo, não estou falando que é o caso nosso aqui, mas acontece muito. O cara já acorda às 10, vai embora às 3, igual você falou, já coloca alguém para cuidar. Você acredita que a disciplina é um pilar fundamental para você ter sucesso no negócio, até porque no teu ramo você trabalha sábado, trabalha domingo. Com toda certeza. Eu acho que a disciplina é o principal de tudo, né? Claro, a vontade também de fazer acontecer, mas a disciplina de você acordar, ir lá, resolver o que tem que ser resolvido, né? Muitas vezes a gente sabe que são coisas difíceis do dia a dia que a gente precisa resolver, mas você ter a disciplina de você todo dia fazer um pouquinho, né? Diz lá, um pouquinho todo dia, no final vira muito, né? Então acho que seria mais nessa visão mesmo, da disciplina de você querer fazer o negócio acontecer. Igual você falou, o pessoal acorda 10 horas, coloca alguém para cuidar, acaba que sai um pouco da tua visão do negócio, né? Você coloca alguém lá para cuidar, você não tem muito controle do que está acontecendo, né? Principalmente no início, né? Legal. E outra coisa de disciplina, até o Clayton é mentor financeiro, ele fala muito sobre isso, é o que você acabou de falar anteriormente ali. Vocês pegam tudo a grana e só dividem no final do ano. Se a pessoa não tiver controle, quando ela vai aí na metade do ano, ela olha o saldo e diz, estou rico, agora
esse ano eu vou trabalhar só 6 meses, né? Então tem que ter um controle mental muito grande também. Ou descer para BC. Vou descer para descer, né? Eu acho que fugindo um pouco disso, mas o Cleiton deve ser mais, até você saber o que vai fazer com o dinheiro, né? Tem vários investimentos aí que você consegue... Claro, hoje em dia a gente tem que pensar um pouco na aposentadoria da gente também, né? Porque a gente não vai conseguir ter o mesmo ritmo, render a mesma coisa, tipo, quando a gente tem 20 anos e quando vai ter 50 e pouco, né? Então acho que essa visão também de você poupar um pouco também, né? Para você pensando no futuro é muito importante, né? Mas você falou, tem gente que vai pegar aquele dinheiro lá, vai gastar, né? Vai pensar, igual você falou, pô, deu X valor, se eu viver ali com tal valor por mês, não preciso mais trabalhar esse ano, né? Então, também ter essa cabeça mais do financeiro também, né? Saber investir, saber onde colocar esse dinheiro, né? João, e como que vocês tiveram a ideia lá das modalidades ali dentro? Elas foram acontecendo naturalmente? Então, de início foi o vôlei futevôlei, porque eu vim do vôlei, né? E o Adir já tinha contato. O Adir veio do futebol, mas o futevôlei virou paixão dele. Aí o beach tênis foi uma onda, né? Que começou a chegar. Até a pessoa que chegou lá e falou: Ó, vamos tentar colocar o beach tênis. Foi o Cascata, né? O Cascata me procurou e falou: Ó, João, vamos tentar fazer o beach tênis rolar, né? Eu falei: nem sei o que é isso, mas vamos lá, né? Ele começou a dar aula, começou a aumentar o público, começou a aumentar pessoas querendo jogar. Até acredito que por causa do beach tênis, outras arenas, começou a se criar outras arenas, né? E eu sempre falo que isso é muito bom também, porque quanto mais disseminar o esporte, mais pessoas tem jogando, né? Então foi nesse caminho. Então primeiro era o futevôlei e o beach tênis, o futevôlei e o vôlei, e daí entrou o beach tênis aí em meados de 2023, 2022 ali. Vocês têm ideia de quantas pessoas passam pela Arena Beach Tênis por mês, mais ou menos? Acho que mais de 100 pessoas. É bastante gente, É né? bastante. Sempre tem gente jogando. Até a partir das 19 horas, 18, 19 horas é lotado, né? A gente não lotado. consegue... A gente fez até um comentário legal de uma menina que joga lá. A gente fez esse tempo uma reinauguração da arena, né? Então a gente reinaugurou ela, a gente mudou totalmente como ela era. Fizemos a terceira quadra, mudamos um pouco da areia. O bar a gente tirou de onde que era, puxou para um outro lugar. Fez um ambiente bem legal lá agora. E uma moça falou pra mim assim: Nossa, João, eu nem sabia que fulano frequentava aqui, porque eu só venho na segunda e na terça e no resto da semana não vem. Então, pra você ver quantas pessoas gira lá, né? Quantas pessoas vão, só que o pessoal que frequenta, eles nem conhecem, né? Porque às vezes vai 1, 2 dias e as pessoas vão em outro dia. Então a gente fez uma reinauguração, juntou todo mundo, fez um evento bem legal, que foi vôlei, futevôlei, beach tênis, tudo num dia só. Então a gente fez um torneio bem bacana e foi bem legal que teve toda essa interação, assim. E viu quantas pessoas realmente frequentam a arena, né? Porque às vezes a gente não tem muita noção, né? Porque num dia ali vai umas 20, no outro dia vai umas 30, mas juntando todo mundo você vê o tamanho do negócio, né? João, cheguei na arena, não sei nada, não sei jogar vôlei, não sei jogar futevôlei, não sei jogar beach tênis, só conheço Malemar Areia. Tem aulas lá? Temos aulas. Temos aulas do futevôlei, é o Eduardo, meu cunhado, do Ribeiro, ótimo professor. No beach tênis temos o Gabriel Gol, que começou a dar aula lá também, ótimo professor. E eu tô no vôlei. Então, se alguém quiser fazer aula, beach tênis, vôlei ou futevôlei, estamos à disposição. Então, para qualquer modalidade que você quiser, vocês têm aula. Temos aulas. E a partir de quantos anos, assim, já dá para começar? Então, no beach tênis a gente tem a turma Kids. Então, o Gabriel já pega o pessoal ali a partir de 5, 6 anos já dá para iniciar. No vôlei a gente tem somente o adulto. Na verdade, a partir de 16 já dá certo no vôlei. E no futevôlei, geralmente já é maior de 18 daí. Isso é muito bom, né? Porque às vezes tem a pessoa que ela quer fazer, mas ela não tem muita noção, né? De jogo e tudo mais. E uma coisa legal que eu tô vendo que tá crescendo muito é o futevôlei feminino. O futevôlei feminino tá crescendo de um jeito muito legal. Antes era 1, 2 que jogava aqui na cidade da Lapa. Agora eu vejo tanto quanto na arena, quanto em outras arenas, muitas meninas fazendo aula. Isso é muito legal, porque geralmente o pessoal pensa, futevôlei acho que é só pra homem, né? Que a maioria dos homens que vão jogar, né? Mas a mulherada tá jogando bastante, então acho muito legal também. Dá pra ver que tá disseminando mesmo o esporte, né? E quais são os horários ali da arena?
A gente atende domingo a domingo, Uhum. todos os horários, até das 8 às 11 da noite. De manhã e à tarde geralmente é um pouquinho mais fraco, porque geralmente o pessoal trabalha e tudo mais, mas a partir das 6, 7 horas geralmente bomba lá na arena daí. Então a gente vai até às 11. Geralmente quando tá calor a gente passa, né? Uhum. E qual que é o período assim que você tem mais, vamos dizer que o pessoal menos frequenta em relação a inverno mesmo? Inverno dá uma caída bem boa, Uhum. mas a gente tem os viciados, né? Que me inclua mesmo, Resetei, né? que a gente não liga pro frio, né? Ah, Claro, a chuva é um pouquinho ruim, mas o frio não afasta a gente. Então, claro que dá um pouquinho uma diminuída, né, em relação ao verão, né? Verão bomba, todo mundo quer jogar, mas tem os corajosos que jogam no frio mesmo. Hoje em dia também tem todo equipamento, né? Para beach tênis tem botinha, tem várias coisas, então não é uma desculpa de não poder praticar o esporte. muito legal, né? Legal que tem para todas as idades. Igual você falou, o beach tênis, eu acho muito legal que ele é muito democrático. Eu trabalhei na Lapinha por 6 anos e lá a gente tinha um público mais de 60, 70 e o pessoal jogava o beach tênis lá tranquilo. Uma modalidade tranquila, pra jogar, fácil de jogar. E a primeira vez que joguei, eu perguntei, é assim que joga? Aham, Diz, cara, não, é assim mesmo, passou a bolinha, né? Claro, tem toda a técnica depois, aham, mas você já consegue jogar no primeiro dia. já consegue. Então isso aí é algo que é bem inspirador, né, para quem tá começando numa nova modalidade. Bem legal. E eu vejo também que na federação do beach tennis tem esses mais 40, mais 50, mais 60, para dividir um pouco o pessoal nessas faixas etárias, né? Eu vi até esses dias que uma arena lá de Curitiba fez um mais 70 e feminino. E tinha várias idosas jogando assim, se divertindo. Então você vê que o esporte, tipo, não tem idade, né? É desde a criança até o idoso. Até vi esses dias, eu acho que a Lapa levou um pessoal, eu não sei bem a modalidade, que é o vôlei, só que passa, tipo, de um para outro na mão, assim, joga. Não Ah, de lembro o nome do segurar, né? esporte. Ah, Eu vi que segura. teve um pessoal da Lapa indo, tipo, um pessoal mais idoso, então a gente dá para ver que o esporte não tem idade, né? Até pegando o gancho aí, dá um alô para as meninas. Ano passado eu tive a oportunidade de treinar um time de vôlei e tinha atletas de 72 anos junto comigo. Então, o pessoal que joga lá no General, o Vôlei Raiz, que é o nome do time. Então, é Legal. só feminino, só da mulherada, e foi uma experiência bem bacana. Então, isso também mostra, tipo, que tinha menina ali de 18 anos e tinha meninas de 70 e poucos anos. Então, a gente até foi legal que teve um evento em Mandirituba, a gente pegou, fomos todo mundo de carro, levei a mulherada, tudo, jogamos um torneio lá. Então, pra você ver que o esporte, tipo, não tem idade, né? Tipo, 70 e poucos anos participando de uma competição, tipo, é uma coisa muito legal, né? Eu costumo dizer pra minha esposa que eu quero estar com 70, 80 anos ativo, jogando, se Deus quiser, porque o esporte só faz bem pra gente, né? Saúde. É só ter vontade, né? Só ter vontade. Ter vontade que vai. Aí, pode ficar à Nesse vontade. frio é mais difícil ter vontade, né? Eu estava correndo 7 horas da manhã pisando em gelo. Pense numa tragédia, mas é necessário, né? João, a Patrícia Carvalho Day falou assim: joguei o vôlei por um tempo, quadra muito top. A única coisa que falta é cobertura para os dias de chuva. Vocês têm pretensão de mudar, colocar a cobertura também? Qual que é a tua ideia? Então, a gente tem a ideia de fazer as quadras cobertas, né? Hoje a gente tem 3, as 3 nossas são abertas. Por mais que eu sou fã da quadra aberta, eu acho que é muito mais a vibe de você, sei lá, praia e tudo mais, areia. Eu acho muito melhor uma quadra aberta, acho que é mais amplo, enfim. Mas com toda certeza, quadra fechada em dia de frio e chuva é muito melhor, né? É um pouco mais aconchegante e tudo. Mas a gente tem ideia, assim, de cobrir as quadras. Uhum. E pensando em expansão do negócio, vocês têm ideia assim, já tem essa questão que vocês aumentaram também já, né, uma parte ali e tudo mais. Tem a pretensão de cobrir, mas trazer mais eventos também. O que que vocês têm assim, que vocês ainda que já estão com uma visão do futuro assim? Esse ano a gente vai fazer uma ação bem bacana. A gente esse ano tem um torneio que se chama Circuito Arena. Então, eles são 3 etapas, do vôlei, do futevôlei e do beach tênis. Então, toda etapa lá, dependendo do lugar que você fique, você ganha uma pontuação. E no final do ano, a gente vai fazer tipo um Oscar dos melhores atletas. Então, a gente vai fazer um jantar
e vai fazer a premiação dos melhores atletas por categoria, né? Então isso é legal porque você incentiva a pessoa a querer participar das 3 etapas, a querer pontuar e tudo mais. Então esse ano a gente veio com essa ideia mesmo de fazer a premiação, porque geralmente ano passado a gente fazia isso. Só que às vezes as categorias ficavam muito tarde. Tem a categoria que terminava 1h da manhã, pra vocês terem noção, porque era muita gente. E só 3 quadras, não dava para rodar tanto. E às vezes entregava lá o troféu pra pessoa, não tinha ninguém para ver ela, praticamente, né? Pô, a pessoa se dedicou lá o ano inteiro e não tinha ninguém para ver. Então a gente esse ano vai fazer um jantar para comemorar com as pessoas e tudo, para premiar, vai ter várias premiações bem legais. Oh, que legal, né? Oh, bem Para diferente dar uma também, né? visibilidade também para a pessoa que foi lá e se dedicou, né? O ano inteiro jogando, praticando. Então a gente teve essa ideia, sabe? Pô, essa ideia é bem legal, assim, de modificar. E que dia que você daria para alguém que está mudando, né, de assunto? Que dia que você daria para alguém que está começando um negócio hoje? Qual que seria a dica que você daria para essa pessoa? Eu digo para não desistir e se você realmente sonha em ter um negócio e é um negócio que é algo com que você ama, para você seguir em frente. Eu tive um episódio, até compartilhar um pouquinho, trabalhava numa empresa há 6 anos, fui muito feliz lá, graças a Deus conquistei muitas coisas por causa desse meu trabalho, mas chegou uma época que eu tive que escolher entre a Arena ou essa empresa. E eu larguei tudo, larguei a empresa e fui tocar a Arena, né? Então não tenha medo, a gente nunca sabe o que espera a gente, né? Mas colocando Deus na frente e você confiando no que você está fazendo, com toda certeza vai dar certo. Quem que é a pessoa que mais te inspira a seguir em frente? Mas inspirar, acho que minha esposa. Tua esposa, legal. E um atleta que te inspira demais, assim, o cara que diz, cara, esse é referência para mim. É uma paranaense que joga vôlei de quadra, o nome dela é Agatha, ela é lá de Paranaguá. E por que ela te inspira tanto? Pela história dela, por ser paranaense também, né? E por ser vôlei de praia, é um esporte que eu gosto bastante. Top. E me diga uma coisa, tem alguma coisa que você gostaria de falar aqui que eu não perguntei para você? Algo que você queria fazer uma colocação, dar uma dica, uma história que você gostaria de contar? Eu acho que deixar um recado para as pessoas. Você que não pratica nenhum esporte, pratique. Não estou dizendo que tem que ser vôlei, beach tennis ou futebol. Não, pode ser basquete, pode ser academia, qualquer coisa. Mas o esporte, ele traz muitos benefícios. Te traz comprometimento, te traz dedicação. E não está dizendo aqui para ser um atleta de alto nível, nada disso. Mas é praticar, é fazer um exercício, é se movimentar. Isso faz bem para a saúde, para a mente da gente principalmente. A gente sabe que o dia a dia de ninguém é fácil, a gente tem vários problemas, todo mundo tem. E eu acho que o esporte, você parece que esquece das coisas. Eu vejo muita gente falando na arena lá, meu Deus, tô com um monte de BO, mas parece que quando eu entro aqui para jogar, esqueço de tudo. Então, pratique esporte, seja qual ele for, porque isso faz bem pra gente, faz bem pra saúde, principalmente pra saúde mental da gente. Saúde mental principalmente. Achei legal isso aí. Perguntas, Cleiton Lima? Deixa eu fazer um comentário antes que o João falou sobre o esporte. Eu liguei uma coisa. Estava escutando um podcast essa semana, e isso fica uma reflexão para todo mundo que está assistindo aí. Ele era uma psiquiatra, não, uma psicoterapeuta, eu não lembro direito o que ela era, mas ela estava falando que ela precisou enterrar a irmã dela. E ela passou por um baque, a irmã muito nova, tal, ela enterrou a irmã. Só que disse que foi muito estranho, porque na hora que ela enterrou, ela ficou ali parada, olhando, né, cobrirem o caixão e tudo mais. E aí a mãe dela chegou para ela e falou assim, viu, vão para casa, já acabou. E ela falou assim, como assim? Daí que caiu a ficha. Ela falou assim, como acabou? E naquela hora ela se ligou e falou assim, cara, acabou aqui para minha irmã. Só, o resto vai continuar. Então, ou seja, vai ter festa no final do ano, vai ter com tristeza, mas a vida vai continuar para todo mundo. A única pessoa que acabou é aquela pessoa que está lá. E quando você fala em esporte, é bem interessante porque a gente esbarra em algumas questões do seguinte sentido. Eu não posso gastar com o esporte porque eu tenho que guardar dinheiro para os meus filhos, eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho, e no final das contas a pessoa morre. Os filhos gastam tudo, a esposa casa com outro e pronto. Então a pessoa que mais deveria se preocupar com ela, que era ela mesma, acaba não se preocupando e não priorizando as coisas da vida
porque ela estava tão preocupada em trazer coisas para os outros que esqueceu dela mesma. Entendeu? Então é só uma reflexão para a gente analisar isso e repensar. E só uma pergunta aqui da Patrícia Carvalho. Ela colocou assim: qual seria valores da aula de vôlei? A aula de vôlei avulso é R$30. Uhum. Uhum. R$30 a aula avulsa. Tem como fazer pacote ou coisa Tem, parecida? temos uns pacotes. Se tiver interesse, pode mandar um direct pra gente na Arena Beach Sports Lapa. A gente passa tudo certinho. Maravilha. E até pegando o gancho que você comentou ali, Cleito, em relação ao esporte, né? Até um case que eu ouvi de uma pessoa lá na Arena e que ficou marcado pra mim. A pessoa, antes de praticar esporte lá, ela jogava vôlei. Com uma turma bem grande lá. E ela chegou um dia e falou pra mim: João, você não tem noção de quanto o esporte arena me faz bem. Eu falei: nossa, que legal, né? Ela falou: eu antes de praticar, eu tomava remédio para depressão. E hoje em dia eu não tomo mais. Então, tipo, pra você ver o quanto o esporte às vezes ajuda as pessoas, né? Ela falou: João, eu conto a quinta-feira, que chega quinta-feira logo pra mim poder vir jogar. Então, pegando o gancho do que você falou, né? Que a gente tem que se cuidar. Então, o esporte é saúde, né? Sim. Uma coisa também, só colocando, que eu acho que ajuda também essa questão da saúde mental, é que nós vivemos tanto hoje em tecnologia que a gente está se distanciando das pessoas. Pode perceber, a gente está agarrado num telefone o tempo inteiro, desde que levanta até que deite, e às vezes até deitado, né? A gente está tão fixado no mundo tecnológico que a gente esquece de gente, cara. Esses dias eu estava me parando para pensar, falei assim, meu Deus do céu, faz quantos dias eu não vou na casa da minha mãe? Minha mãe mora a 3 quadras da minha casa. Só que eu tô tão preocupado em trabalhar e tão preocupado em tecnologia que eu esqueço de meia hora ir lá dar um abraço no pai e com a mãe. Entendeu? Então, ou seja, o esporte em si faz a gente repensar também valores, prioridades, pensar também na gente, além de saúde mental, que você consegue melhorar significativamente. Legal. Esse do pai e com a mãe fazer um comentário aqui fora do contexto, mas eu vi um cara no podcast também falando assim. Um colega dele morava fora e aí os pais moravam em outra cidade. Aí esse cara do podcast perguntou pra ele: quantas vezes por ano você vê teu pai? O pai dele tinha por volta dos 60, 70, 60 anos. Daí o cara: eu vejo uma vez por ano. Então ele falou: vamos fazer uma média que teu pai fosse falecer daqui 10 anos. Daí você ia ver ele só mais 10 vezes na tua vida. É legal isso aí, né, cara, pra refletir. Então a gente tem a oportunidade, eu moro, né? Meus pais moram aqui, acredito que os teus também moram por aqui. Mora Então é aqui, bom a gente fazer essas visitas, né, e tudo mais. É fora do nosso contexto, mas é algo interessante aí pra gente falar. Pessoal, antes de eu pedir pro João aqui fazer o merchan, falar aí do negócio dele, chamar vocês para ir lá na arena, vai ter um sorteio de 1 mês de aula gratuita de beach tênis ou futevôlei. Basta você seguir as regras, seguir os 2 perfis da Arena Beach Sport e também do CapacitaCast e marcar 2 amigos. Vai lá no Instagram do CapacitaCast e marca lá os amigos, segue os 2 perfis que você vai estar participando desse sorteio. Vai ser amanhã o sorteio? Que horas? Amanhã, às 19 horas, o sorteio, então, aqui de 1 mês de aula gratuita de beach tênis ou futevôlei. João, faça sua propaganda, chama esse povo para ir para lá jogar vôlei, futevôlei, beach tênis. Capriche, tá com você. Então, bora lá. Pessoal, eu queria deixar o convite, então, a todo mundo que joga ou nunca jogou, quer conhecer qualquer um dos esportes, vôlei, futevôlei ou beach tênis. A gente tem os professores lá disponíveis para dar aula. A gente tem todo o material que vocês necessitam, bola, raquete e tudo mais. É só vontade de ir, chegar e querer jogar. A gente tem toda a estrutura lá. Deixo aqui um convite para todo mundo que está interessado no beach tênis ou que joga e tudo mais, que sábado e domingo vamos ter um evento muito legal, muito bacana, várias categorias. Então, o pessoal que está iniciando, o pessoal que já joga, até aqueles que já estão em um nível bem avançado. Então, acho que é muito legal, quem puder prestigiar, ir lá comer um espetinho, tomar uma cerveja. Acho que é uma oportunidade bem legal para vocês conhecerem ainda mais o esporte. E para prestigiar a gente da Lapa também, né? É um evento muito grande, acredito que do beach tennis é o maior que a gente tem. Esse circuito aí, ele tende a crescer muito mais, então ele é Santa Catarina e Paraná. Então tem gente vindo de quase 10 cidades diferentes fora Lapa, então é muita gente, muito legal.
movimenta muito a cidade, muitas pessoas vão posar, vão ficar nos hotéis. Então a gente mobiliza muita coisa. Então quem puder prestigiar a partir das 8 horas lá na Arena, será muito bem-vindo. Muito bom, perfeito. Cleiton Lima, suas últimas palavras. Hoje, né? Eu me assustei, né? Aham. Eu queria só agradecer ao João. João, parabéns pela iniciativa, pelo teu trabalho. Parabéns mesmo porque você investiu em algo incerto no momento mais incerto ainda, né? Mas você investiu num sonho. Então, parabéns. Esse é o resultado, né, de todo o teu empenho. Porque a gente fica pensando assim, nossa, o João deve estar rico, né? Nossa, ele deve estar milionário. Mas você fica pensando, mas das 6 que falou? Que horas que abre? Das 8. Das 8 às 11 da noite, vai lá enfrentar, meu querido, né? Não é fácil, tem que gostar muito do esporte. Então, parabéns, João, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Como é que é o nome do seu sócio? O Adir. Adir, é seu sogro? É meu sogro. Seu sogro, trabalhar com o sogro deve ser... É muito bom. É bom, né? Mas com certeza é melhor do que sogra, né? Brincadeira. Tá legal? Pessoal, queria agradecer a cada um de vocês que estavam com a gente na live aí, a vocês que vão assistir a gente aí no YouTube. Então, não esqueçam, comente, compartilhe, mande para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você não gosta, você manda também, diz, veja que coisa ruim. Manda lá para essas pessoas. Isso para nós é muito importante. E como o João falou, prestigie o evento de sábado e domingo, agora na Arena Beach Tennis. E também compartilhem e sigam a gente no nosso YouTube, porque isso faz muita diferença para a gente também. Então, a nossa ideia como Capacita é exatamente levar os negócios a serem mais conhecidos e fazer com que o comércio lapiano cresça cada vez mais. Lainão, brigadão. Pri, brigadão. João, obrigado mais uma vez. Valeu. E está com você. Muito bem, pessoal. Primeiro agradecer ao João. João, parabéns. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Foi muito legal conversar com você. Acredito que a gente vai fazer ainda um episódio número 2, porque não deu para fazer todas as perguntas. O tempo é curto, né? 1 horinha passa voando, mas muito obrigado. Cara, você é muito inteligente. Você é um cara muito para frente. Obrigado por você também ter essa iniciativa aí na Lapa, porque você ajuda todos nós, né? Nossa, eu adoro estar lá no futebol e com o pessoal também. E muitas pessoas hoje começaram a fazer esporte por conta de você, do Adir, ter tomado essa iniciativa. Então, muito obrigado primeiro e meus parabéns por tudo que você conquistou até hoje. E você que está aí assistindo nós, um grande abraço, fique com Deus e nos vemos no próximo episódio.